Está no ar, Verdades e Mentiras, o podcast Aldin que visa esclarecer e discernir assuntos relevantes e atualizados na retidão da palavra pura. O podcast Aldin. Verdades e Mentiras, o podcast Aldin. E neste sexto episódio, vamos com o tema As divisões religiosas. Para onde eu irei? Essa é uma pergunta que o povo se faz, né, perante as divisões, a esse aglomerados de instituições religiosas. Um fica perguntando para o outro, para onde eu irei? Vou para cá ou vou para lá? São várias instituições religiosas, né? Cada uma com sua placa denominacional, e os irmãos ficam se perguntando. Então, deu origem a esse tema, as divisões religiosas, para onde eu irei. Vamos começar cumprimentando os irmãos que se fazem presente na nossa humilde bancada. Cumprimento com a paz do nosso Criador e altos exércitos, o irmão Wagner Rai, o irmão Roberto Flávio, irmã Maria Pacheco, e nos bastidores, irmão Lucas Mascarenhas, irmão Breno Oliveira, e eu, Gilson Mar Fronteiro, cumprimento você, que dá valor ao nosso trabalho, nos prestigiando. Louvado seja ele. Vamos, então, para o sexto episódio de Verdades e Mentiras, as divisões religiosas, para onde eu irei. Meus irmãos, a religião é um conjunto de crenças, de práticas, de valores e até textos, né, que orientam a relação entre o ser humano e o divino. Já vimos nos episódios anteriores o caminho que nos leva à vida, a porta da salvação, que é um. Mas por que então temos tantas religiões com suas doutrinas que diferem umas das outras? A gente vê em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Salvador Yahshua Mashiach, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Shaul, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu do Machia. Está o Machia dividido? Foi Shaul apregoado por vós? Ou fostes vós emergido em nome de Shaul? Dou graças a Yahweh, porque a nenhum de vós emergi, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes emergido em meu nome. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então vemos aí uma clara preocupação quanto às divisões e às dissensões, né, que existiam naquelas igrejas, né, vamos chamar assim, naquele ajuntamento, né? Então, fica a pergunta o primeiro questionamento para esse sexto episódio de Verdades e Mentiras. Como aconteceu as divisões religiosas? Como começaram a crescer e a se dividir essas instituições? O corpo do Mashiach, ele está fatiado? Será que ele está dividido? Eu vou levar essa primeira pergunta para o irmão Wagner Rai. Irmão Wagner Rai, fica à vontade para trazer a tua primeira expressão, tua primeira explanação. Em nome de Yahshua Mashiach. Fica à vontade, meu irmão. Aleluia. A paz de Yahshua, o Mashiach, o Ismar, o Pacheco, o Lucas, essa pergunta, ela me leva a dizer que as divisões religiosas, elas vieram de um descontentamento e uma falta de pessoas coesas umas com a outra.
E o principal disso tudo é o afastamento do Criador, pois o DCH do ser humano cria sempre as dificuldades para a obediência às escrituras, ao ponto de trazer divisão, né? O DCH aqui que eu digo é o dispositivo do comportamento humano. Em Juízes, no capítulo 12, no versículo 6, então diz assim, então diga, por exemplo, essa passagem, Jefté, né, ele era meio-irmão, né, dos herdeiros, irmãos, e tiveram que, por inveja, desertar ele, né, da herança, né, por ser filho de não mesmo da mesma mãe do mesmo pai, mas por parte de pai. Então seus irmãos eles ficaram cercados pelos inimigos e Jefté foi viver a vida dele. Mas quando eles se depararam com a dificuldade com os inimigos, eles foram lá e procuraram Jefté. Então reconheceram que a unção estava sobre ele. E aí em Juízes, no capítulo 12, versículo 6, então essa divisão trouxe, como posso dizer, trouxe um código para que Jefté protegesse aqueles que estavam sob a orientação dele, né? Então, no Rio Jordão, ao outro lado, Jefté, do lado de cá, os seus irmãos, só que havia uma intriga, havia combate. Então, Jefté fez assim, vamos fazer um código entre nós, porque se alguém passar lá da tribo dos Efraimitas, eles têm que dizer o código, se não disser é porque eles vêm com má intenção. Aí então ele diga Shibolete. Se atravessar alguém, vocês falam para ele dizer Shibolete. Se ele disser Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão, ali mesmo. E morreram 42 mil eframeitas. Eles foram mortos nessa ocasião e nessa divisão. Então, na vida cotidiana deles, e aí a posterioridade, quando tudo se acalmou, veio a se cumprir a profecia do patriarca Jacó, né? Esse registro está em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 16, que diz: Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Por que Dan? Porque logo após veio Sansão, né? Então, ali os tempos dos juízes, Sansão sendo da tribo de Dan, então ele julgou os israelenses, né, os Yalvins, né, como juiz, se cumprindo Gênesis 49, versículo 16. Então, como nós podemos compreender esse versículo 16? Então, como uma das tribos, pois Sansão casou-se com uma filisteia, não se casou com um Yaldim, pois até as inquisições dos sumos sacerdotes Anás e Caifás, o Império Romano com Constantino, o Império Bizantino com o Imperador Teodósio, iniciando-se no ano 395 até 1534, né, a sua influência, né, o seu legado, com a morte de William Tyndale, né, um teólogo inglês, que fez, né, em outros podcasts, em outros episódios, nós explicamos isso. Então, não havia esse costume da prática da prostituição cultural. Por que prostituição cultural? Porque os Yaldins, eles eram fechados. Eles não se casavam com outras etnias. Mas por causa das inquisições de Anás e Caifás, né, do Império de Constantino, do Império Teodósio, né, o Império Bizantino e por diante, então eles fugiam das suas nações e começavam -se a casar com outras etnias. Que a perseguição foram muitas. Então, essa
constituição cultural não se havia entre os judeus, euteus e aldins. Por quê? Porque Moisés escreveu lá no deserto, em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo do 1 ao 8, que quando Iau, teu Criador, te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais poderosas do que tu, e ao teu Criador as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade dela, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que sirvam a outros deuses. E a ira de Iau se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque o povo Kadosh é ao Iau, teu Criador. O Iau, teu Criador, te escolheu para que fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Iau não tomar prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão eram mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque Iau vos ama, para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Iau vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, o povo não tinha esse costume, né? E Sansão, ele quebrou essas escrituras de Deuteronômio, capítulo 7, casando-se com a filisteia, Dalila. E houve uma divisão entre o povo, porque o povo não aceitava Dalila. Mas como Sansão julgava seus irmãos, né, era da tribo de Dan, era juiz, então ele prevaleceu. Mas esse costume, entre os Ialdins, sempre vem quando há uma perseguição, nas inquisições que veio posteriormente, né? A história, ela comprova. Aleluia. Aleluia, louvado seja Yahweh. É o 6º episódio de Verdades e Mentiras com esse tema, as divisões religiosas, para onde eu irei? E vamos então levar essa oportunidade até a irmã Maria Pacheco. Irmã Maria Pacheco, fica à vontade. Como aconteceu as divisões religiosas? Fica à vontade. Aleluia. Shalaim de Alcha a todos os irmãos que estão presentes aqui e a todos que estão nos ouvir nesta noite. Em Provérbio 18:1 diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa e insugere-se contra a verdadeira sabedoria. Né? A própria palavra já está explicando, né? Busca o seu próprio interesse. Né? O apóstolo Shaul, em seu discurso na despedida com os anciãos de Éfeso, ele os adverte acerca de alguns que viriam causar essas divisões, como a gente está vendo hoje, o engano, né? Vejamos o que ele disse em Atos, capítulo 20, ele disse: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanhos, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos após si. Está vendo o que ele disse? Atraírem discípulos após si. O homem chamando para seguir a homens. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia com lágrima
com lágrimas, não cessaria de demonstrar, noite e dia, com lágrimas, a cada um de vós. O apóstolo Shaul, assim, estava querendo mostrar a sua convicção de todas as revelações que ele tinha recebido, o seu zelo, né? Com todo o que Yalcha tinha revelado a ele, e a respeito de tudo que ele tinha falado, né? Porque ele disse, nunca deixou de ensinar nenhum desígnio do Pai. Em Atos mesmo 20, que ele disse, que ele ensinou todo o desígnio do Pai para que fosse ali levado, né, para que pudéssemos guardar, né, para que pudéssemos guardar e que ninguém tomasse, porque aquilo ali era um caminho que a gente podemos ver, é um caminho que foi traçado pelo Pai, para que dessa maneira pudesse trazer o homem de volta ao Pai, estar ali junto com ele, porque do jeito que o Pai traçou um caminho antes, que era pela lei, e não foi, que era impossível pela sua fragilidade e inutilidade, e não conseguiu, o Pai teve um plano de fazer pelo seu filho. E naquele caminho, naquele plano que ele determinou, era aquele plano que devíamos seguir. Se fugíssemos dali, estaria o quê? Dividindo. Estaríamos fazendo um engano. A gente vê aqui, quando o apóstolo Yohanan, ele escreve as cartas apocalípticas, ele escreve as sete cartas, e a gente vê que quando ele chegou nessa carta, quando ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso, que foi essa igreja que o apóstolo Shaul ademoestou muito a eles, aí quando chegou aqui, ele mostra uma das características dessa igreja qual foi? Ela pôs à prova os que diziam apóstolo e não era. E eles lançou fora os achados mentirosos. Então, amado, é necessário estar muito firmado naquilo que o Pai tem determinado para que, quando vier essas coisas, faça como a igreja de Éfeso, lança fora, né? Vemos aqui a igreja de Esmirna, que a gente sabe que ela também foi perseguida, mas o próprio Yohanan, através da sua carta, disse que Shaul falou para essa igreja que seja fiel até a morte, daqui é a coroa da vida, Esmirna, né, que significa o sofrimento, e foi assim. Quando a gente chegou na igreja de Pérgamo, a gente já viu que ali já entrou duas doutrinas diferentes. A doutrina de Balaão e Nicolaítas. Balaão, todo mundo sabe, é aquele que foi chamado, convocado pelo rei Balaque, naquela época, né? Que ensinava o quê? Ele ensinava o quê? Essa doutrina de Balaão ensina o povo a se prostituir e a comer a sacrifícios de idolatria. E Balaão, a gente sabe que é aquele que trabalhou para quem? Trabalhou por dinheiro. Trabalhou por prêmio que ia receber de Balaque. Ele ia receber. Então, existe aqueles, como hoje a gente vê, que trabalha por aquele que vão receber, né? Ensinando o povo a adorar outro no lugar de Yalcha. Do mesmo jeito que Balaão ensinou, né, a se prostituir, hoje existe também no sistema religioso que ficou dividido aí, ensinando também a outros a buscar outros deuses. A gente vimos aqui também na carta a Tiatira, né, a gente viu. E uma coisa interessante, né, que quando chegou a doutrina de Balaão, nessa igreja de Pérgamo, é uma coisa que chama muita atenção. Foi ali que quando essa doutrina entrou, a igreja ali, ela caiu, ela se afastou, saiu dos trilhos. E a igreja ali apostatou. Quer dizer, apostatar, afastou do caminho, como eu disse, traçado pelo Pai que tinha traçado ali, para que pudéssemos andar nela. A de Tiatira foi dando continuidade. E a de Tiatira entrou a doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel, todo mundo conhece, essa Jezabel, que muitas vezes os pastores dizem, eu já fui até para um culto de final de ano e o pastor dizia, a doutrina de Jezabel é o embelezar do cabelo, aquelas mulheres que ficam se embelezando, que se prostitui.
Jezabel fazia isso, mas Jezabel, uma das coisas principais, foi querer reinar no lugar do rei Acabe. Era o Yaldi. E essa doutrina veio através dessa igreja Tiatira, que ela trouxe, ela vem ensinar, porque ela tirou tudo, boa parte que Ial disse, ela misturou uma parte que Ialcha deixou, e ela colocou algo dela, e ali ela fez uma mistura com seus dogmas, com seus ensinamentos, e ali ela deu também, ensinando o povo a se prostituir, e querendo ensinar ali no lugar do pai e no lugar do seu filho. Querendo ensinar, querendo trazer as suas doutrinas, as suas práticas, né? Querendo mudando as coisas, mudando tudo. Em questão de batismo, em questão de missa, de tantos dias, em questão de dia disso, dia daquilo, dia de finado, missa para o morto, missa para não sei quem. Então surgiu aí, né, lá na era já com Constantino ali. Louvado seja Yahweh. Então a igreja começou a se levantar uns pouquinho. E saiu de dentro de Tiatira, saiu Martim Lutero, que a gente considera a igreja de Sardes como a igreja reformada, a igreja que Martim Lutero trouxe a reforma. Mas o que é que Ial diz? O que é que Yalcha diz através do apóstolo Yohana a essa igreja? Ele diz, eu vou ler que é uma coisa muito profunda, é uma coisa muito que toca. Ele diz, eu sei as tuas obras, em Apocalipse 3:1. Eu sei as tuas obras, que tem nomes que está vivo, mas estás morto. Ser vigilante, confirma o restante que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Yahweh. Lembra-te de onde tens caído e que tens ouvido. Guarda e arrepende-te. E se não vigiares, verei sobre ti como um ladrão e não saberás o dia. Eu fui pesquisar a respeito de reforma e restaurar. A reforma é uma coisa que a pessoa altera uma aparência, altera alguns pontos, mas tem coisas que ainda continua conservando. Né? Você restaura um local, restaura uma área, tira uma coisa do canto, mas não restaura totalmente. Não reforma totalmente. A restauração, ela preserva as características originais. E quando a gente chegou aqui na igreja de Filadélfia, a gente viu essas características originais. Era uma igreja, né, era uma igreja que ela guardava a palavra do Pai. Era a igreja que ela, tendo pouca força, mas ela guardava a palavra do Pai. E ela não negava ele disse, e não negaste o meu nome, ela não negava o nome do Pai. Igual a igreja de Éfeso, como a gente viu. Trabalhaste pelo meu nome. A igreja de Éfeso foi a igreja que trabalhou pelo nome. A mesma coisa essa igreja de Filadélfia. Ela não nega o nome do Pai. E por não negar o nome do Pai, o Pai diz para ela, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E a gente vê, né, como essa igreja voltou para os trilhos. Essa igreja, ela foi restaurada, né? Esta igreja que tem as características que agrada ao Pai, né? E a igreja de Laodiceia é uma igreja que ele diz, isso diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Tomara fosse frio ou quente. Assim como tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. É aquela igreja que diz, que o apóstolo Saulo disse, se nós esperarmos e alça somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. É aquele povo que está no sistema, que vai buscar uma bênção para ajudar, uma bênção para a saúde, uma bênção para prosperar, uma bênção para
melhorar no seu negócio, uma bênção para ali, diz, estou rico, estou farto, de nada tenho falta. Mas ele diz que tu és pobre, cego, nu e miserável. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e te unja os teus olhos com colírio, para que tu veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, amado, aí está, né? Ele dá uma oportunidade. Arrepende-te, porque se não arrepender, né, vai ser muito mais difícil para aquele. Porque, como eu falei antes, há um caminho, não é um caminho que a gente estabelece, não. Há um caminho que já foi estabelecido pelo Pai. E a gente vê que depois dessa igreja de Sardes aí, que é a igreja Martim Lutero, quando ele morreu, aí levantou-se a igreja luterana, e depois dessa igreja luterana, presbiteriana, batista, depois como é Assembleia, e tantas outras. E muitas delas pegam versículos isolados e observa aquele versículo e nós vamos ficar aí. Aí é que está a verdadeira divisão. Porque ao você pegar um versículo isolado, nós aqui, vamos supor, nós observamos o 7º dia. Nós aqui cremos, outro exemplo, nós aqui cremos como calvinista. Nós somos calvinistas pela predestinação. Outro diz, nós cremos como Jacó de Armênio, somos arministas. Que o homem é que decide, o homem é que toma a decisão. Cada um tem um tipo doutrinário que chegou aí, se pega um versículo, nós somos do véu, aquela que tem que botar o véu, e se não for por aquilo, não vai. Quando se cria isso, quando o homem cria versículo isolado, que coloca ali, no sistema que está, e quando chega outras pessoas que vai observar aquilo e vê que não é por aquilo ali, aí o que é que acontece, meu amado? Há uma divisão e há um desentendimento entre o povo. E aí vai ver, porque toda a palavra, como diz, toda a escritura, no caso, na época lá, toda a escritura, ela é proveitosa, não é um versículo isolado. Ela é proveitosa. Apta para ensinar, redarguir, corrigir, instruir todo homem, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído. Então, eles amontoarão discípulos para si mesmos. Não, nós aqui observamos isso. Vamos puxar esse grupo para cá. Porque ali ele busca o seu próprio interesse. Ali está a divisão. É por isso que o corpo do Mashiach não está dividido. Quem está dividido é o sistema religioso. Né? Porque o corpo do Mashiach está num ruach só, num caminho que o Pai traçou e não mudou. Ele permanece, eu não mudo. É de acordo com aquilo que Yahweh dos Exércitos, através de Yahshua Mashiach, estabeleceu. Ele diz, cumprirei toda a minha vontade. Não adianta o homem querer estabelecer a sua própria justiça e dizer que é dessa forma ou é daquela, com algum versículo isolado, que não vai ser. Porque é por tudo que o Eterno determinou. Esta é a minha contribuição. Eu passo a palavra ao irmão Gilsomar. Shalom de Alves. Aleluia! Verdades e mentiras, o podcast Aldim, as divisões religiosas. Tremendo demais, minha irmã, tremendo demais essa fala. Eu tenho que lembrar aqui de novo, o mesmo versículo já lido, mas vamos retomar ele, né? 1 Coríntios 1, no versículo 12, que diz, quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Shaul, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu do Mashiach. Está o Mashiach dividido? Foi Shaul apregoado por vós? O apóstolo Shaul falando, né? Então fica claro aqui que ele estava preocupado já, ou já fazendo uma menção do que poderia vir a acontecer, né? Das divisões
religiosas, né? Imagina, se ele já falou isso, né, naquele tempo, imagina o que ele diria hoje com todas essas divisões religiosas que a irmã acabou de citar aí. Então, vamos passar por irmão Roberto Flávio, para que ele explane também como aconteceu essas divisões e em que corpo é esse que está tudo dividido? Quem é que está dividido com essas inúmeras religiões? Que corpo é esse que está dividido? Fica à vontade, irmão Roberto Flávio. Diante Machia, mais uma vez é uma alegria, uma honra estar aqui participando dessa sala tão ilustre. Bom, eu quero começar a falar que o corpo do Machia é imutável, ele jamais será dividido. Por que tu está falando isso, irmão Roberto? Porque eu tenho algumas referências das Escrituras que me faz, eu crer desta forma. Lá no livro de Matitial, capítulo 12, no verso 30, está escrito assim: quem não estar comigo, está contra mim. E aquele que comigo não estar junto, está espalhado. Então, aqueles que estão com Machia, eles não traz dissensões, ele não traz divisão ao corpo do Machia. No livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 3, diz assim: pode ambos andar juntos se não tiverem de acordo? Não. Então, para que eu verdadeiramente possa crer que eu estou verdadeiramente no corpo do Machia, eu preciso estar de conformidade com seus ensinamentos, e não em tese e nem astômetros da minha pessoa, segundo o intelecto do homem. Como surgiu essas divisões? Na verdade, isso não é de agora. Essas divisões, infelizmente, sempre tiveram. Não no corpo do Machia, mas elas predominam entre as religiões. E como elas surgiram? Então, começa o surgimento a partir do inconformismo de um padre alemão chamado Martinho Lutero, em 1483 e em 1546, em não aceitar algumas práticas da Igreja Católica Romana. Lutero atacava duramente a verdade de indulgências, ou seja, a obtenção de perdão para um determinado pecado e em troca de dinheiro, como enfatizou aí a irmã Maria Pacheco na sua fala. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou na porta de uma igreja de Wittenberg, na Alemanha, um manifesto com 95 teses em que atacava não só a venda de indulgência, como também outros procedimentos da Igreja Católica Romana, como a negociação de cargos eclesiásticos. E aí o Papa Leão X exigiu uma retratação do padre, ameaçando condená-lo por heresia, mas Lutero não voltou atrás e rompeu com a Igreja Católica Romana, dando início à chamada Reforma Protestante, movimento que se espalhou pela Europa, impulsionando pela maior flexibilidade religiosa que oferecia. Então você vê que isso começa lá atrás. Quando a gente vem para dentro de um contexto histórico, a gente começa a entender todas essas coisas. Essas divisões também começou no judaísmo, né? Lá quando Yahushua chegou para implantar o reino dos céus, já havia uma guerra entre as facções religiosas. Ali havia os saduceus, havia os zelotes, havia os partidos dos fariseus e havia os arsênios e o próprio judaísmo já totalmente descaracterizado do seu original, como o irmão Wagner foi muito feliz na sua fala, mostrando um contexto histórico lá de Marcha, e quando chega em Sansão, essa quebra de aliança ela é rompida. E aí surge-se agora essa salada podre. Os inimigos dos reformistas, se é que a gente pode dizer assim, passaram a se referir a seus seguidores
como luterianos. Estes, por suas vezes, preferiram ser chamados de evangélico, termo hoje muito usado para se referir aos fiéis das igrejas protestantes. A liberdade pregada por Lutero acabaria abrindo espaço para surgimentos de várias correntes religiosas, como nós temos visto hoje. O que está dividido? São as denominações. A irmã foi muito feliz, colocou algumas linhas teológicas, são várias. Cada um dá uma puxada de brasa para a sua sardinha. Cada um tem uma visão segundo seus conceitos intelectuais. E hoje, as pessoas, na verdade, elas ficam indefinidas diante desses ensinamentos corrompidos. O corpo do Mashiach é um só. Quando eu começo a entender a mensagem da justiça, quando eu começo verdadeiramente filtrar tudo aquilo que o Mashiach trouxe ao primeiro grupo dos seus alunos, chamados, denominados como apóstolos, nós começamos a entender e começamos a colocar em prática, irmão Gilsomar, tudo aquilo que Yahushua nos ensinou. E aí o que vai acontecer? Nós vamos nos enquadrar naquilo que Yahushua falou. Olha, o corpo bem ajustado, sabe? E o que é um ajuste? Equilíbrio, sabe? Prumo, sabe? Uma só visão, uma só alma, um só espírito, uma só fala. Então, nós começamos a ter saúde espiritual para pensar, para proceder e falar como o Mashiach, assim ele tem ensinado de geração em geração daquilo que nós temos como palavra do nosso Abba Pai através da sua boca. Então, o corpo do Mashiach, quando eu entendo que eu preciso estar com o Mashiach, e quando eu estou com o Mashiach, eu não posso trazer divisão, eu não posso implantar filosofias humanas segundo o intelecto individual de cada pessoa. Eu preciso apenas colocar em prática os seus ensinamentos e os preceitos para que eu possa ser conhecido na esfera terrena e na esfera espiritual. Lembra que as Escrituras é bem clara que quando Kefas, Pedro ali, ele, por algum momento de choque, mexeu um pouco com ele no seu emocional quando ele viu aquela agressão física no jardim do Getsêmani, quando aqueles soldados romanos começaram a espancar Yahushua, e ele, de imediato, no seu impulsionar carnal e como uma defesa natural da sua própria matéria e do seu companheiro Yahushua, ele tira a sua espada, corta a orelha desse personagem, e Yahushua imediatamente aplica ali um ensinamento, repreende Pedro, manda que ele fizesse o quê? Colocasse aquela orelha no lugar. E dali para frente, Pedro, no seu emocional, ele tem condições de continuar ali naquele cortejo de espancamento. Então ele se isola um pouco, ele se retrai um pouco. E lá na frente, ele tenta fazer o quê? Se infiltrar no meio do povo na expectativa de, na verdade, querer saber o que estava acontecendo, mas com receio de aproximar-se. Ele estava em choque, ele estava com medo. Ninguém sabe, segundo a medicina, uma reação mediante uma situação, irmão Wagner. É muito inconstante. Você não sabe o que você vai fazer naquela hora. O teu cérebro, ele funciona muito rápido. Ou ele faz que você se impulsione para aquela situação, ou ele vai te retrair o ponto que você vai ficar neutralizado. Então, isso é um fato inegável que, se eu tivesse lá, eu fazia isso. Se eu tiver, mentira. Você talvez poderia ter a mesma atitude de Kefas, ou talvez ao contrário. Mas o que eu quero dizer é que aquelas pessoas, ao se aproximar dele e falar que ele era um seguidor do Mashiach, ele era um dos alunos do Mashiach, e ele tenta negar com medo. Lembre-se que o medo está predominando na vida de Kefas.
E ele fala, não, eu não o conheço. Mas a fala daquelas pessoas era o contrário àquilo que Pedro firmava. O que aquelas pessoas falaram para Kefas? A tua fala te condena. Aleluia. Tinha o quê? Trejeito. Ele estava totalmente envolvido com os conceitos de ensinamento do Mashiach. Pedro não trouxe divisão. Aqueles primeiros alunos, aqueles primeiros discípulos lá do primeiro século da era Mashiach, ninguém dividiu nada. Ninguém dividiu nada. As querrilás que começaram a predominar nas cidades, dirigida por homens gananciosos, que começou o implante dessas divisões, mas o corpo do Mashiach em si, ele não é dividido. Quando eu entendo os preceitos, quando eu me esforço a me enquadrar dentro daquilo que vai me caracterizar, membro, corpo do Mashiach, eu começo a entender que eu não estou dividido. Eu começo a entender que o problema não é o corpo do Mashiach, irmão Gilsomar. O problema está na religião, na religiosidade, nas práticas da religiosidade, na crendice e na falta de visão e de entendimento espiritual para discernir o que é natural e o que é espiritual. Shaul, ele certa vez escreveu dizendo que há uma diferença muito grande de quem é espiritual e de quem é carnal. O espiritual, ele tem sensibilidade e consegue discernir tudo aquilo que é espiritual, diferente do carnal, que só quer trazer o quê? Problema, contenda, divisões, dissensões, separações e etc, etc, etc. Por isso que nós vemos hoje essa bagunça no meio religioso. Agora, o corpo do Mashiach, ele continua intacto para aqueles que verdadeiramente faz parte do corpo do Mashiach. Irmão Gilsomar. Tremendo demais, é Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. A gente vê, meu irmão, que quem acompanhava o Mashiach, Yahushua, ele ficava diferente, já começava a ter uma transformação. Está lá em Lucas 9, no versículo 53, né, quando ele fala assim, mas não receberam, porque ali eles estavam indo à frente, né, do Mashiach para preparar a terra. Aí ele diz assim, preparar uma hospedagem, uma pousada, na verdade, né, para o Mashiach. E aí diz, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Yahushua. Então, quer dizer que para quem ia para Yahushua, quem ia para o madeiro, então tinha uma face transformada, né? Eu não sei, nem falta uma palavra para mim explicar, mas parece que talvez seja essa o que Kefas, Pedro, carregava no semblante, que deixava tão diferente dos demais, né? Então, ele carregava, ele estava com um aspecto como de Yahushua, porque ele era discípulo, estava indo junto com Yahushua, ele também estava mostrando na face que ele ia para Yahushua. É Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, nesse 6º episódio, as divisões religiosas, para onde eu irei. Vamos fazer um intervalinho de 2 minutos. Enquanto isso, dê o seu like, faça o seu comentário, ative o sininho e já nós voltamos. Até mais. Enquanto fizemos esse rápido intervalo, vamos de informações. A todo o povo que se interessar em saber mais e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo.
orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima. Aleluia. Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E vamos então para esse segundo tempo, né, desse sexto episódio, as divisões religiosas, para onde eu irei. Vamos então para esse segundo questionamento. Quem será responsabilizado pelo dano às pessoas, às instituições religiosas ou às pessoas que se permitem adentrar nessas casas, nessas instituições? Esse questionamento vai para o irmão Wagner. Quem será responsabilizado, meu irmão? As pessoas, elas se permitem, elas mesmas vão ser penalizadas porque elas estão talvez num sistema religioso enganoso e aí acabam não encontrando a verdade. Quem é que fica penalizado? As instituições ou essas pessoas vão receber um livramento, vão receber uma condição de encontrar ainda o caminho da verdade? Fica à vontade, irmão Wagner. Bom, ambas serão responsabilizados, tanto as instituições, os templos de pedra, né, chamadas igrejas, ou os centros espíritas, o candomblé, a umbanda, estarão diante do julgamento do Criador. Agora, vale ressaltar que um julgamento existe condenação e absolvições. Como também Yahweh criou o casamento entre macho e fêmea, pois a primeira instituição estabelecida pelo Criador, Yahweh dos Exércitos, foi o casamento de Adão e Ava. Está registrado no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 4, até o capítulo 3 de Gênesis, dos versículos do 1 ao 23. Então, voltarmos ao passado, ao Jardim do Éden, podemos ver que o espírito maligno entrou no animal, o animal seduziu Ava, a mulher, e, consequentemente, a mulher seduziu Adão. E ambos pecaram quando que vem a sentença, né? A serpente, o animal, foi sentenciado que ela andava e ela começou a rastejar e comer pó e poeira, né? Começou com a serpente, depois foi para o ser humano. O ser humano foi expulso do Jardim do Éden, foi expulso da presença do Criador. Ambos, Adão e Ava. E com isso, cada um teve a sua sentença. As instituições, os líderes que estão diante, encabeçando, né,
os demais, dentro dos templos de pedra, os que se dizem ser judeus e não são, eles também serão julgados na forma de instituição. Porque eles vão querer se justificar perante o Criador. Imagine uma denominação ter 3 milhões de reais na conta. E aí você vê na calçada da igreja uma família a mendigar, né? Tá lá um casal e uma criança debaixo de sol e chuva. E a igreja com 3 milhões de reais na conta. Como é que será o julgamento dessa instituição? Aqueles que estão como cabeça da igreja. Eles vão tentar se justificar, mas as provas contundentes, vivas, aos olhos dele, todos os dias, serão testemunha naquele grande dia. Olha, você tinha 3 milhões e você não fez nada. Eu não fiz. Eu não levantei a minha igreja para fazer isso. Esse tipo de que vocês fazem com um perfil como obra. Duro vai ser para eles esse julgamento. Agora, aquele que nasceu dentro da Umbanda, do Candomblé, que nunca teve a oportunidade de alguém chegar e falar: você está errado. Nós sabemos que aí no Candomblé, na Umbanda, se prega Jesus. Mas Jesus não é o salvador da humanidade. O salvador da humanidade, aquele que foi pendurado lá em Israel, é Yahshua ou Mashiach. Nunca se chamou Jesus. Jesus foi uma adaptação à tentativa de usurpar a glória do Pai no Filho, que é Yahshua Mashiach. Porque o Filho contém o nome do Pai, Yahshua, porque o Pai se chama Yah. Zeus, Deus vem de Zeus, é um título. Senhor quer dizer Baal, é um título. O Criador tem um nome, o nome dele é Yah. E o seu filho leva o nome do Pai do Criador, Yahshua. Como nos outros episódios nós já explicamos. Shah significa salvação. Yahshua, Yah salva através do Filho. Então, esse no Candomblé, na Umbanda, que nasceram lá desde o ventre, eles também vão passar por julgamento, mas possa ser que não sejam condenados. Então, não é da nossa parte julgar. O irmão Roberto eloquentemente trouxe aí as teses de Martinho Lutero, que deu origem a toda essa Babilônia. Eu quero só ressaltar que eloquentemente ele trouxe, bem lembrado, né? Foi muito feliz de trazer nesse podcast. Eu quero ressaltar que a nona tese. Por quê? Porque Martinho Lutero ele abriu com a igreja para fazer uma nova religião. Porque a nona tese ele exalta o Papa Leão X, que ele diz assim na nona tese, na 9. Por isso, o Espírito Santo nos agraciou com a orientação do Papa para nos conduzir. Então, ele não bota nem o Mashiach, ele bota o Papa. E lá na tese 91, ele diz assim: se, pois, as indulgências fossem pregadas em conformidade com a opinião, com conformidade com o Espírito Santo e a opinião do Papa, nada disso viria. Ó, ele ia soltando aí o Papa de novo. Então, irmão Wagner, isso me mostra que ele quis fazer uma nova religião.
Então, ambos, você que está no sistema religioso aí, que se denomina pastor, líder de jovem, líder da mocidade, né? Líder das mulheres, saiba de uma coisa: todos, sem exceção, estão debaixo de idolatria. Porque a Trindade não existe. A Trindade é uma abominação contra o Criador do universo. Porque ele é um, ele não é três. O Filho não é Criador. O Filho contém o nome do Criador, mas ele não é Criador, ele é criatura. Ele foi criado. Ele é a primícia de toda a criação. Sendo primícia, foi o primeiro a ser criado, então ele é uma criatura. Não é o Criador. E não se deve adorar somente ao Criador e ao Filho, não. Então, todos, sem exceção, no sistema religioso, seja onde for, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, nas igrejas religiosas que pregam Jesus, estão adorando Jesus e estão errados. Então, essa é a minha contribuição. E a Maria Pacheco também, ela foi muito feliz, pois ela trouxe aqui Jezabel, né? Jezabel casou-se com Acabe e o pai de Jezabel era sacerdote de Baal, né? Então, os cananeus adoravam Baal. Então, aqui, ela trouxe o jugo desigual, assim como Sansão trouxe. Acabe também trouxe casando com Jezabel, dividindo o povo. Ao ponto de montar uma hierarquia religiosa com 900 profetas de Asíris e Baal. E todos os ambos foram eliminados à espada quando o fogo de Ial desceu e consumiu o holocausto, confirmando que Alial estava certo, que o Criador é Ial e não Baal. Aleluia! Yahshua Mashiach vive, bendito é o nome de Yahshua Mashiach. Aleluia, louvado seja. Verdades e mentiras, tremendo demais, meu irmão. Tremendo demais a tua participação. E nós vamos dar continuidade a essa questão, né? Quem será responsabilizado por esse dano, né, a essas pessoas que estão sendo influenciadas, estão sentindo no fim dos tempos tudo que está acontecendo, a palavra se cumprindo. Então, as pessoas estão sendo tocadas a procurarem uma instituição. Ei, vem para cá, ei, vem para cá, ei. E cada uma quer ir para um lugar. Quem será responsabilizado pelo dano sofrido a essas pessoas que estão entrando em estabelecimento, em instituições religiosas enganosas? Elas serão, talvez, responsabilizadas ou as instituições? Traga o teu comentário, irmã Maria Pacheco. Fica à vontade. Aleluia. Tremendo demais, amado. Olha, seguinte, nós hoje podemos dizer que somos bem-aventurados, porque temos os erros do passado para olharmos, nós temos a palavra para conferir, para estar diante dela, que o Pai deixou, para que a gente não caia no mesmo engano que caiu o povo do passado, que está aqui para nos instruir. A sua palavra é o Pai e a gente vê os erros. Então, amado, um conselho que eu dou, porque ambos serão responsabilizados, como o irmão já falou, e a gente acredita nisso, né? Mas há um tempo em que as pessoas têm que se dedicarem, né? Tem que deixar um pouco de tempo para buscarem. Porque a gente vê aqui em Atos dos Apóstolos,
quando chegou os habitantes de Bereia, o que foi que aconteceu? Em Atos dos Apóstolos 17:11 diz assim: ora, esses foram mais nobres, esses habitantes, do que estavam em Tessalonicense, em Tessalônica, porque de bom agrado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, amado, isso é um exemplo para nós, para que a gente vá observar, deixe a preguiça um pouco, vá ler, vá buscar, que o Ruach revela a você. Por quê? Porque senão, amado, olha aqui o que é que diz em Provérbio 20, 25, diz assim, ó. Provérbio 20, 25 diz assim: laço é para o homem apropriar-se de algo, de algum ensinamento, de alguma coisa que alguém traz, e dizer é kadosh, né? E só refletir depois de ter feito os votos. Então é um laço, é um engano que o homem cai. Por isso que lá na Bíblia, em Mateus 22, 29, diz assim, ó, no livro de Mateus 22, 29, isso é tudo alerta para nós. 22, 29, ele diz assim: e Alcha, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Al. É necessário se conhecer. Louvado e agradecido seja Yahweh dos Exércitos. Por quê? Porque aqui, no livro do profeta Naum, o que é que nós vamos observar? O que disse o profeta Naum no capítulo 1, versículo 3? O que ele diz? O Ial é tardio em irar-se, dá tempo, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Então, ao culpado, ele conhece, ele sabe todos, e ele não tem este culpado por inocente. Por quê? Porque Ial, ele virá depois a julgar tudo, todas essas coisas. Todas essas coisas serão julgadas, né? Vamos ver aqui também em 1 Pedro 4, o que é que ele diz aqui, ó? 4:17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que ele diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Ial. E se primeiro começa por nós, que a gente está falando das instituições, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Ial? Então, tem que se pensar bem, porque, amado, o Ial, como a gente viu, que ele é tardio em irar-se. E veja o que vai acontecer para esses que causam divisões. A gente já vai ver algo terrível. Lá no capítulo dos Gálatas 5, começar do versículo 19. 19, deixa me ver aqui. Porque as obras da carne, que é obras que não agrada a Ial, e esta palavra, divisão, dissensão, está enquadrada nas obras da carne. Porque ele diz assim, porque as obras da carne são manifestas. E as quais são? Aí ele começa a dizer: o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfias, emulações, iras, peleja, e dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro que, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, amado, a gente viu aqui a palavra dissensões. Dissensões quer dizer a mesma coisa, divisão. Vamos ver o que é que aqui eles nos dizem a respeito de dissensões. Dissensões e divisão quer dizer a mesma coisa. São divergências de opiniões ou interesse
ou falta de concordância a respeito de alguma coisa, de concordar com aquilo ali. Ó, o pai traçou um plano. O plano meu é esse plano aqui. Ah, eu não concordo com isso aqui, não. Aí tem que se fazer de outra forma. A gente tem que dar um jeitinho, eu tenho que pôr meu jeitinho, eu tenho que fazer isso. Eu não confio muito que seja por esse meio. Eu vou acrescentar mais uma coisinha aqui para eu ter certeza que eu vou ganhar isso aqui. Mas aí o pai já determinou. Ele não consegue, uma falta de concordância a respeito de alguma coisa que já foi determinada. Uma discrepância. E ainda diz aqui, divisão, situação de conflito e desavença, litígio e disputa, até disputa. Que ele fala que a divisão causa o quê? Disputa. Então, isso aí, como a gente viu que ele é tardio em graça, mas grande em força. E ele manda que, né, essas pessoas que fazem isso, que eles mudem, se arrependam. Por quê? Veja o que ele diz aqui em Hebreus. Esse é o último versículo, em Hebreus 10, versículo 29, o que ele diz? Hebreus 10, versículo 29. Ele antes dizia assim, quando ele tinha mandado a lei, antes era o primeiro pacto, foi pacto e aliança foi a lei. Ele disse antes, no versículo 28, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela fala de 2 ou 3 testemunhas. Aí ele vem agora para a graça, pelo aquilo que ele determinou, a sua justiça que é se manifestar de fé em fé, como diz lá em Romanos 1, 17, que iria manifestar ali, dando pelo seu filho, ele disse, quanto maior castigo cuidais, vos será julgado, merecedor aquele que pisar o filho de Ial e tiver por profano o sangue da aliança, com o que foi purificado e fazer agravo ao ruaste da graça. Quanto maior castigo não será, porque o outro morria ali por 2 ou 3 testemunhas, e quanto maior castigo não será. Ele já começa dizendo que não herdarão o reino dos céus. Então, a você que está a nos ouvir, que talvez tenha traçado esses caminhos precipitadamente, e ficar ali naquele meio, ainda há tempo de se libertar, ainda há tempo de sair do meio dessas divisões, porque a divisão é algo que não agrada ao Pai. Xalaim de Alcha, irmão Gilson Marques. Aleluia, louvado seja Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E nesse 6º episódio, então, nós com esse tema, as divisões religiosas, para onde eu irei? E a irmã deixando claro aí, né, também dando uma excelente contribuição de quem será responsabilizado, então, pelos danos, né, causados, né, a essas pessoas que estão aí buscando uma verdade e estão sendo conduzidas aos tempos de pedra, né, às instituições religiosas. E fica esse mesmo questionamento para o irmão Roberto Flávio. O irmão Roberto tem a oportunidade de trazer a tua explanação. Quem serão responsabilizados? Beluial, quero terminar minha fala recitando apenas texto das Escrituras. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 1, diz, a alma que pecar, essa sim morrerá. E aí o texto começa a desenrolar, dizendo que os pais não são culpados dos erros dos filhos e vice-versa, nem os filhos são culpados dos erros dos pais. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 9, diz assim, nessa narrativa. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam, este homem exerce um poder divino, chamado o grande poder. Verso de número 11. E muitos o seguiam
pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio das suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Iau e do nome de Yahshua Mashiach, creram nele e foram imergidos tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi emergido, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilha que eram realizados. Então os apóstolos de Al-Shalom, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Al, enviaram para lá Kéfas e Yohana. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Ruach Kadosh, porquanto o Ruach ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido emergido em nome de Yahshua, o Mashiach. Sendo assim, à medida em que Kéfas e Yohana lhe impunham as mãos, recebiam o Ruach Kadosh. Observando Simão que o Ruach era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, propondo, dai-me também a mim, a este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Ruach Kadosh. Diante disso, replicou Kéfas, que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Iau. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante a Iau. Arrependa-te, portanto, dessa tua malignidade e ora a Iau. É possível que te seja perdoado a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhe respondeu: orai-vos por mim ao soberano, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra de Iau, Kéfas e Yohana regressaram a Al-Shalom, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Aleluia. O problema não é a mensagem da justiça, é como e quem recebe essa mensagem para que o poder do soberano se manifeste a favor dessa pessoa. Nós vemos aqui o que está acontecendo diante de um sistema religioso. E Yahshua advertiu os seus alunos, os seus seguidores, que no final dos tempos, muitos iriam se apresentar com sinais e prodígios e maravilha. É isso que tem atraído a grande multidão. São esses sinais, são essas promessas miraculosas, né? São essa barganha, são essa negociação que as lideranças dos sistemas religiosos apresentam para os seus fiéis, para os seus seguidores. Quando eu olho para esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo de número 9, eu tenho um paralelo do cenário que está acontecendo hoje na realidade. A Escritura vai citar esse personagem chamado Simão, irmão Wagner, que ele estava lá bombando, desculpe a terminologia, bombando na sua época em Samaria. E ele tinha um público que o seguia, tanto pessoas que tinham um poder aquisitivo elevado, quanto as pessoas mais pobrezinhas. E as pessoas admiravam aquele poder e achavam que aquele poder era supremo. Mas quando a verdade chegou, quando a palavra da justiça entrou, quando os mensageiros de Iau, através do Ruach Kadosh, chegaram em Samaria,
a história começa a ser mudada. Aquelas pessoas começam a entender que o poder vem do Abba através daquele que eles levanta para essa missão. A Escritura vai dizer que há uma conversão ali em massa. Inclusive, esse moço chamado Simão, aparentemente, né, ele vai se converter. Tanto é que fizeram a imersão dele. Mas o seu coração ainda estava totalmente contaminado com a avareza e com os bens material. Tanto é que ele vai fazer uma proposta aos dois mensageiros, a Quefas e Ohana, querendo barganhar, querendo comprar, sabe, essa presença, esse poder do Ruach Kadosh. Então, Pedro, sensível, ligado ao corpo do Mashiach, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer para aquele homem, olha, eu vou falar algo no Espírito, vou responder no Espírito aquilo que você me perguntou na sua carnalidade, na sua malignidade, sabe? No teu distanciamento daquilo que foi te apresentado. Falou, olha, você não tem parte. Olha só, você não tem parte. Aonde ele tinha parte? Naquilo que ele cria, naquela religião enganosa, né? Naquelas práticas abomináveis segundo os conselhos do nosso Abba Pai. Quando ele recebe agora a palavra da justiça, ele até por um momento, ele até simpatiza. Se diz as Escrituras que agora aguça uma curiosidade de ver aquilo que Filipe estava fazendo. Quando Filipe colocava as mãos sobre as pessoas, eles recebiam na hora e eram impactados pelo poder do Ruach Kadosh. Então ele achou também que podia ter aquele poder, mas não através do verdadeiro arrependimento, do verdadeiro crer no Mashiach, para receber tudo gratuitamente, não barganhando, não querendo comprar, não querendo negociar. E ali Quefas vai dizer para ele que ele está num problema sério. Olha, você não tem parte no corpo do Mashiach, você não tem parte na Querilar do Mashiach, enquanto o seu coração não desarraigar das coisas terrenas, sabe, dos bens materiais, dessa coisa vamos dizer assim, desses cargos religiosos, desse poder que você sabe que é maligno, você não tem parte no corpo do Mashiach. Você não pode fazer verdadeiramente parte da Querilar do Mashiach. Como eu vou fazer parte da Querilar do Mashiach, irmão Roberto? Para onde eu vou? Você tem que vir para Yalcha o Mashiach, largar as denominações, largar a crendice, largar essas lideranças corrompidas e se arrepender verdadeiramente e entregar toda a sua vida, corpo, alma e espírito, e a partir daquele momento viver na total dependência do Ruach Kadosh, meu irmão. É isso que o texto me mostra. E aqui as maiores provas são desses homens aqui que abandonaram as suas redes de pesca, abandonaram os seus negócios, talvez sustentável a sua casa, a sua família, mas para seguir aquilo que eles verdadeiramente criam e aquilo que eles sabiam que iam ser recompensados. Aquilo que Yahshua falou, vocês vão ser recompensados. Andando nessa esfera terrena. Como vou ser recompensado, irmão Wagner? Andando nessa esfera terrena. Shaul responde isso. Ial, ele há de suprir todas as vossas necessidades em honra e poder. É você andar de fé em fé, de esperança em esperança. É assim que a gente andamos na presença do Abba. Se desprendendo. Por isso, irmãos, que eu creio que o corpo do Mashiach, ele não está dividido, porque quando eu faço parte do corpo do Mashiach verdadeiramente, eu não caio em discussões, como a Escritura falou. Não fica discutindo aí, isso não vai edificar a sua emuná, isso não vai trazer benefício nenhum à sua vida espiritual, isso não vai trazer benefício nenhum à sua casa. A Escritura vai dizer que até os tolos, quando se cala, eles são reputados como sábios. Então,
quem está verdadeiramente no corpo do Mashiach, não fica, irmãos, arrumando confusão, não fica arrumando separação, não fica trazendo dissensões. E a responsabilidade de eu ter uma vida espiritual, ética, moral, tanto para com o meu próximo, tanto para com o meu Criador, é minha. Eu tenho o poder que o Pai me deu de decidir, irmão Josimar, se eu quero continuar no engano ou eu quero sair para a luz da verdade. Termina aqui a minha fala com esse texto que me ampara, que faz a minha emuná subir um pouco, porque a mensagem é uma mensagem clara, simples, mas é uma mensagem que traz justiça para aqueles que querem sair do engano. Então, termina a minha fala dizendo: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, desperta tu que dorme o sono da indolência. Amados irmãos, irmão Josimar. Aleluia, louvado e adorado seja o Deus Exército, tremendo demais. Esse é Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. Esse é o 6º episódio, meus irmãos, as divisões religiosas. Para onde eu irei? Para onde tu irás? Irás, tens que ir para o caminho da verdade, sai dela, como falou o irmão Roberto Flávio, como já tinha falado também o irmão Wagner, que o povo está nas mãos também do Ruach Kadosh, que ele é justo, o nosso Criador dos céus e da terra, ele é justo. Então, ele sabe, aquele que está no engano, ele vai receber a sua mão de justiça do nosso Criador, vai ser aparado, vai ser recuperado. Agora, esperamos, né? Cada um tem que tomar a sua decisão e venha logo para Yahusha, o nome do Pai, o nome do Filho, o Salvador, Yahusha Mashiach. O podcast Aldim fica por aqui. Mais um Verdades e Mentiras. As divisões religiosas, para onde eu irei. Gratidão pela sua participação, pela tua presença até aqui. Dá um like. Comenta aí o que você achou. Aleluia. Beijo no coração dos irmãos, de todos os ouvintes. Aleluia. De Verdades e Mentiras. Satisfação e uma honra contar com sua presença até o final deste episódio. Fique certo de que o trabalho não acaba aqui. Contamos então com seu apoio, compartilhando e dando seu like e se inscrevendo, ativando o sininho. A todos os irmãos que se interessar em saber mais e quer pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Temos também o canal Virgens Prudentes, da irmã Vânia. Temos também, ainda pelo YouTube, canal Guerreiros Dial, com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, o grupo Filadélfia Viva, um grupo de orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigílias. Um grupo abençoado que tem atividade o dia inteiro. Então, um grupo certo para quem está começando, quem pretende fazer a sua imersão, e para aquele crente Aldim maduro que quer caminhar nos 4 pilares. Temos também pelo Facebook, só digitar na lupa Iau e Yahusha, a salvação dos que creem, e você vai cair também no grupo forte ali do irmão Roberto Flávio, que está conosco, caminhando aqui. Louvado seja Yahweh. Temos ainda a obra da caridade, Grupo Afocate. Aponte sua câmera para o QR Code, que está aqui do lado, para a Pix, para ajudar os irmãos em Yahusha Mashiach que necessitam do teu apoio. Fica uma observação, meus irmãos, todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahusha Mashiach. Então, cada grupo é responsável pela sua obra. Tudo bem, meus irmãos? Então tá, ficamos por aqui. Um grande abraço, foi um prazer, um privilégio enorme contar com a tua presença. E não esqueça, sábado que vem tem mais. Aquele abraço, que eu abençoe.